Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou o Rodrigo Mendonça Marques e aqui prosseguiremos com o nosso estudo e interpretação da Lei 8.212 de 1991, a lei que rege sobre a Seguridade Social, ok? Prosseguindo o capítulo 10, da arrecadação e recolhimento das contribuições. Logo, artigo 30, a arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. A linha A, arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. Bom, isso você já deve conhecer na prática, né? É a própria empresa, é o próprio setor de contabilidade da mesma que recolhe o tributo devido à Seguridade Social direto do seu salário, tá? Ou seja, o salário não chega aí inteiro para você, os devidos descontos já são retirados antes de ser depositado na sua conta, tá bom? A linha B, recolher os valores arrecadados na forma da linha A, deste inciso que a gente acabou de ler, a contribuição a que se refere o inciso 4 do artigo 22 dessa lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Ou seja, isso tem que ser levantado lá na Receita Federal até o dia 20 do mês seguinte da contribuição referente, tá? Ou seja, dia 20 do mês seguinte. A gente já viu isso ainda nessa lei aqui, inclusive no próprio artigo que ele cita aí, tá bom? Dia 20 do mês, até o dia 20 do mês seguinte é quando a empresa tem que depositar os devidos encargos, tá bom? A linha C, recolher as contribuições que trazem incisos 1 e 2 do artigo 23, aquelas lá que fala sobre a receita bruta da própria empresa, os 2%, né? Qualquer dúvida você volta lá no artigo 23, você vai saber. E o inciso 2 que fala sobre os 10% do lucro líquido do período base antes da provisão para imposto de renda, tá bom? São aqueles 12% totalitários. E a gente vê ali no inciso 2 que os segurados contribuinte individual e o facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Ou seja, quem é individual e facultativo tem até o dia 15 do mês seguinte para fazer o recolhimento, tá? Quem trabalha em empresa, para fazer isso sem multa, sem nada, é até o dia 20. Faz sentido, né? Uma empresa ela tem pelo menos 2 funcionários a mais que o individual, então é normal que ela tenha mais tempo. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição do que está no artigo 25 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o seu produtor ou com o subintermediário, pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. O artigo 25 é aquele que fala sobre os recolhimentos do trabalhador rural, tá? A gente viu isso na aula 10, se não estiver enganado. E esse tipo de acordo que a empresa faz, seja direto com o produtor, seja com o intermediário, eles têm que ser levantados até o dia 20 do mês seguinte também, como se fosse uma empresa, tá? O importante é isso, né? Tanto trabalho rural quanto trabalho de empresa tem que recolher o tributo até o dia 20 do mês seguinte. Vambora, eu tô meio gripado aqui, a minha voz não tá tão boa, peço desculpas, tá? Inciso 4. A empresa adquirente, consumidora, consignatária ou a cooperativa ficam subrogadas das obrigações da pessoa física de que trata alienado do inciso 5 do artigo 12 do Seguridade Especial pelo cumprimento das obrigações do artigo 25, independentemente das operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, exceto no caso 10 desse artigo, do inciso 10 desse artigo, da forma estabelecida em regulamento. A linha do artigo 12 que está dizendo é aquela que explica o segurado especial, né? Que é aquele lá com 4 modos fiscais, que vive daquilo, etc. Quem já viu há algumas aulas atrás. O artigo 25 é aquele lá que fala que você tem que recolher 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e 0,1% lá sobre a respeito de acidentes de trabalho, né? Tá lá nas aulas passadas também. Ou seja, a empresa, a cooperativa aí relacionada e o trabalhador
não podem deixar de contribuir devidamente, são responsáveis pelo mesmo, tá? Exceto no inciso 10 desse artigo, que tá mais pra frente que a gente vai ler, tá bom? Inciso 5. O empregador doméstico é obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado empregado do seu serviço, assim como a parcela a seu cargo, até o dia 7 do mês seguinte da competência. E a gente faz uma escadinha, né? O empregador doméstico precisa recolher a contribuição até o dia 7 do mês seguinte, o contribuinte individual facultativo até o dia 15 e as empresas e as cooperativas relacionadas até o dia 20 do mês seguinte, tá? Você fazendo essa associação, aí não tem como errar nenhuma pergunta relacionada a esse tema. Proprietário, incorporador definido na Lei de 64. O dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma, acréscimo, são solidários com o construtor e estes com a subempreiteira pelo regulamento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento das obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício da ordem. Traduzindo, proprietário, dono de obra, qualquer um desses modelos citados aí, tem a responsa, se pode dizer assim, junto com a sua empreiteira, de pagar, de contribuir com a Seguridade Social. Ou seja, se der, desculpa o termo, tá? Se der merda nisso, ambos têm que ser punidos, exceto se não tiver já outro processo, uma outra confusão rolando, tá bom? Eu prefiro traduzir assim, porque esse inciso é meio longo, parece meio confuso, mas na verdade ele só está garantindo a obrigação de ambos, tá? Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com a empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o consultor. Ou seja, se um adquirente ou individual, uma unidade imobiliária, fazer a compra, a operação já com a empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, o que é o que normalmente acontece hoje em dia, aí estes não ficam responsáveis por nada, aí fica a responsabilidade só com o comercializador, tá bom? Inciso 8. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar destinada a uso próprio de tipo econômico for executada sem mão de obra assalariada, observada as leis do regulamento. Vou contar um caso pessoal, né? A casa dos meus avós, a última casa que eles moraram, ela foi construída pelos meus tios e alguns dos meus primos. Ninguém recebeu por aquilo, tá? Foi em comunidade mesmo, foi a casa dos meus avós, devidamente comprada. E ela foi construída pelo projeto em geral dos meus irmãos e tios, dos meus primos e tios. Nesse caso aí, não tem nenhuma contribuição à Seguridade Social a ser levantada, tá ok? Inciso 9. As empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes dessa lei. Ou seja, grupos econômicos de investimentos que tenham funcionários, etc. Esses grupos que normalmente se fundem, né? Eles são responsáveis, solidários e têm que responder à Seguridade Social, ambos da mesma maneira, tá ok? Inciso 10. A pessoa física de que está alinhado, inciso 5 do artigo 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que está no artigo 25 dessa lei no prazo estabelecido no inciso 3 desse artigo, caso comercialize sua produção. Só para lembrar mais uma vez, a contribuição do artigo 25, aquela que fala 2% sobre a comercialização da produção do produtor rural e o 0,1% sobre acidentes de trabalho, tá? No exterior, diretamente no varejo, né, o consumidor com pessoa física, vendedor, né? A pessoa física de que está a linha do inciso 5 do artigo 12, que é aquele segurado especial que a gente já falou aqui, né? Aquele lá que tem 4 módulos fiscais, que só usa aquilo para sua própria subsistência, etc. E aos demais segurados especial. Ou seja, aquele 2% da renda bruta e o 0,1% destinado a acidentes de trabalho vão ser recolhidos nesse caso, tá ok? Se o segurado vende os seus produtos para uma empresa, uma pessoa que eventualmente passara na região dele, querer experimentar os produtos da terra dele, isso ele vai ter que considerar? Ele vai ter que levantar isso, contribuir com a seguridade? Não, nesse caso não, porque não está previsto aqui. Vocês entenderam, certo?
Temos aqui o inciso 11, aplica-se o disposto nos incisos 3 e 4 desse artigo à pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física. Inciso 3 e 4 a gente acabou de ler, é só você voltar um pouco caso você não se recorde. E aqui ele está garantindo que a pessoa que compra demais produtos para revender no varejo, ela também tem que fazer essa contribuição. 12. Sem prejuízo do disposto no inciso 10, do caput desse artigo, o produtor rural, pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente, ou seja, adicional, né, além daqueles 2,01%. Da comercialização de artigos de artesanato elaborados como matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, isso a gente já viu lá no começo do estudo também. B. Da comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observados os dispostos do 7º e 8º incisos do 10º parágrafo do artigo 2 dessa lei. Isso também está no começo do nosso curso lá. C. De serviços prestados, de equipamentos utilizados, de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Ou seja, tudo isso que a gente englobou agora já foi visto no começo do estudo. Esse barulho ao fundo é chuva, tá, gente? Já foi visto no começo do estudo e aqui está reforçando que as contribuições elas independem da contribuição lá prevista no artigo 12, né, do produtor rural, tá bom? Inciso 13. O segurado especial é obrigado a arrecadar da contribuição do trabalhador desse serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso 1 do caput desse artigo, ou seja, 20 dias no mês, até 20 dias, até o dia 20, né, do mês subsequente, tá ok? E aqui, outra coisa importante que pode virar motivo de pergunta, tá? Porque confunde muito. Parágrafo 2º, os outros parágrafos, as outras linhas foram revogadas, tá? Por isso que eu estou direto nele. Se não houver expediente bancário nas datas indicadas, olha só. No inciso 2, caput, o recolhimento deverá ser feito até o dia útil imediatamente posterior. E na linha B do inciso 1, dos incisos 3, 5, 10 e 13 do caput, até o dia anterior. Vamos separar isso? Inciso 2 do caput é o que ele fala do contribuinte individual e facultativo, é aqueles que recolhem até o dia 15 do mês seguinte. Se no dia 15 tiver feriado, por exemplo, eles podem pagar até o dia 16. Nos outros casos, é sempre um dia anterior, é sempre no dia 19 para as empresas, no dia 6 para o empregador doméstico e nos outros casos que a gente citou aqui, tá ok? Essa é uma redação nova, 2015, então que vai ser motivo de pergunta e eu dou certeza, tá? Parágrafo 3º, aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto na linha A e B do inciso 1, relativamente à remuneração do segurado, referido no parágrafo 5º do artigo 12. Ou seja, ela tem que pagar os tributos da mesma maneira, tá? Qualquer dúvida de memória, se você não lembrar qual que se refere a esses incisos, você pode voltar lá e reestudar, tá bom? Parágrafo 4º, na hipótese do contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir de sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa efetivamente recolhida ou declarada incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Ou seja, aquele cara que presta serviço o contribuinte individual, o freelancer, a uma ou mais empresas, 45% do que a empresa recolheu sobre o tributo dele, que é aquele 20% sobre o total da nota fiscal, que a gente já viu também aqui, pode ser deduzido da contribuição dele, tá? Limitada a 9% do seu respectivo salário de contribuição, tá ok? E quando envolve muita matemática, assim, quando envolve eu costumo brincar, né, que é seguridade contadora, as bancárias não costumam cobrar muito, mas de qualquer forma a gente reviu e leu e entendeu o artigo aqui, tá ok? Parágrafo 5º, aplica-se o disposto no parágrafo 4º, que a gente acabou de ler, ao cooperado, que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa também é a mesma circunstância, tá bom? Parágrafo 7º, a empresa ou cooperativa adquirente, consumidora, consignatária de produção fica obrigada a fornecer, olha o raio, a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada de mercadoria para fim de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. Autoexplicativo, né? A nota fiscal ela é um direito que todo trabalhador, seja ele segurado especial ou não, tem que exigir. Consumidores também, não é?
Parágrafo 8º. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social na forma do regulamento. Ou seja, se aquela família, ela de fato, ela não comercializou nada, tudo que ela colheu foi apenas para a sua subsistência, ou ela não comercializou aquilo, isso tem que ser comunicado à Previdência Social, tá bom? Parágrafo 9º. Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção do ano anterior exclusivamente com a empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato também tem que ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar. Ou seja, a obrigação não é da cooperativa ou da empresa, e sim da própria família, tá? É sempre importante se lembrar desses detalhes. Artigo 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão da mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e recolher, em nome da empresa excedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33, que a gente vai ver daqui a pouco dessa lei. Ou seja, aquela empresa que contrata mão de obra, temporária, 11% do valor total, do valor bruto lá da nota fiscal ou da fatura, tem que ser recolhido até o dia 20 do mês seguinte, e não tendo expediente bancário, vai ter que ser no dia útil depois, tá bom? Parágrafo 1º. O valor retido do que trata o caput desse artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento de empresa cedente de mão de obra por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, devidas sob a folha de pagamento dos seus segurados. Aí já é mais que o empresário, né? Mas significa que outros setores daquela empresa, eles podem compensar ali esse levantamento e pagar esse valor, tá ok? Claro, dentro do prazo estabelecido. Mas, diz aqui o parágrafo 2º, na impossibilidade de haver essa compensação integral conforme o parágrafo anterior, o saldo remanescente é o que vai ser o objeto da restituição, tá? Parágrafo 3º. Para os fins dessa lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade de fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, tá ok? Tá especificando aqui que mão de obra é tudo que você montada por fora, seja aquilo que é a profissão o ramo que aquela empresa trabalha mesmo, ou com setores como limpeza, cozinha, etc. Parágrafo 4º. Enquadra-se na situação prevista no parágrafo anterior, além dos estabelecidos no regulamento, os seguintes serviços. Como a gente falou aqui, né? Limpeza, conservação e zeladoria, vigilância e segurança, empreitada de mão de obra, coração de trabalho temporário e cedente da mão... acaba aqui, né? São esses 4 incisos que está especificando aqui. Parágrafo 5º. O cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Então, os famosos terceirizados terão a sua própria folha de pagamento. A gente vê aqui no parágrafo 6º, em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput desse artigo, em nome do consórcio que trata dos artigos blá 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 blá, aplica-se o disposto em todo esse artigo, observada a participação de cada uma das despesas consorciadas e na forma do respectivo ato constitutivo. Ou seja, todas as despesas consorciadas a qual o trabalhador presta serviço estão responsáveis pelo recolhimento e a retenção dos devidos encargos à Seguridade Social, tá ok? É um parágrafo complementar. Na verdade, os parágrafos já servem para complementar o artigo, não. Falar em artigo, vamos ao próximo. Artigo 32. A empresa também é obrigada a preparar a folha de pagamento das remunerações pagas ou acreditadas pelo segurado do serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Ok? Autoexplicativo, né? 2. Lançar mensalmente, em títulos próprios ou de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Além disso, ela tem que prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Ou seja, quem controla tudo isso que a gente está falando, a quem tem que ser prestado contas é a Secretaria de Receita Federal do Brasil, isso desde 2009, tá? Ou seja, não é Ministério da Previdência, não é Ministério do Trabalho, é a Secretaria da Receita Federal do Brasil, tá ok?
Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço, FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos à contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. E também, vemos aqui no inciso 6, comunicar mensalmente aos empregados, por intermédio de documento a ser definido no regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. Famoso borderô ou olerite, né? Os empregados têm direito a ter acesso a isso. Hoje normalmente não sai mais impresso, né? Hoje acaba saindo próprio digitalmente no e-mail do trabalhador, mas constando a informação aqui pedida ou exigida, melhor dizendo, no inciso, tá tudo certo. Parágrafo 2º, primeiro foi revogado, a declaração de que traz o inciso 4 do caput desse artigo constitui um instrumento hábil e suficiente para exigência de crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Ou seja, todas aquelas informações que você tem que passar à Receita Federal e ao FGTS, elas vão ser usadas para exigência de crédito tributário e para a base de cálculos dos benefícios previdenciários, tá? É daí que vai ser a base, tá ok? Parágrafo 9º, a empresa deverá apresentar o documento que se refere do quadro do caput, que a gente acabou de falar, desse artigo, ainda que não com fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no artigo 32A dessa lei que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Ou seja, mesmo que ela não gere contribuição previdenciária, a empresa, ela tem que, pelo menos, isso declarar, tá? Parágrafo 10, descumprindo o disposto no inciso 4 do caput desse artigo, impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Ou seja, a empresa que não cumprir isso à risca vai ficar em situação irregular, né? Parágrafo 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do documento das obrigações que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Ou seja, os documentos a empresa tem que guardar, se eu não me engano, 5 anos, mas de qualquer forma isso não está estabelecido aqui, está estabelecido em outra regência. Se não tiver no edital, tudo bem. Ela tem que guardar aqueles documentos com ela para consulta da Seguridade Social, tá bom? Artigo 32A, o contribuinte que deixar de apresentar a declaração do que trata o 4 do caput do artigo 32 dessa lei, no prazo fixado, ou que apresentar com correções ou omissões, será intimado a apresentá-la ou prestar esclarecimentos e sujeitar-se às multas. Vamos lá. De R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas e de 2% ao mês calendário ou fração incidentes sobre o montante das contribuições formadas, ainda que integralmente pagas no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto do parágrafo 3 desse artigo. Ou seja, são duas punições que sobressaem uma outra, tá? Não é que é uma ou outra, tá? As duas são concomitantemente executadas, ok? São mais números aí pra gente associar, pra gente decorar, né? Parágrafo 1º. Para efeitos de aplicação da multa prevista nesses dois capotes desse artigo, será considerado como termo inicial do dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação do lançamento. Ou seja, você vai começar a ser punido, vai começar a contar essa punição no dia seguinte que vencer o dia que você deveria ter entregue, ou se você não entregar, a autuação, o dia que você foi autuado a respeito dessa infração, tá ok? Parágrafo 2º. Observar disposto no parágrafo 3º desse artigo, as multas serão reduzidas à metade quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente falou vai ser pela metade se você entregar atrasadamente, antes de ser notificado, ou a 75% se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação, tá? Ou seja, se for intimado, entregar naquele prazo que foi me dado na intimação, não o prazo original, e eu entregar a minha declaração, a multa será reduzida a 75% do seu valor original, aquele que a gente acabou de ler, tá bom? Para o terceiro, a multa a ser aplicada será de R$200, tratando-se de omissão de declaração, sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, e R$500 nos demais casos. Ou seja, se você omitir fatos que
que gerariam contribuição previdenciária, você vai ter prazo mensais de multas. Para outras infrações, R$ 500. Artigo 32b. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, Estados, DF e dos municípios, cujas normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos são definidas pela Lei de 864 e de 2000, ficam obrigadas, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, a apresentar. Vamos lá. Falando do ramo público agora, né? 1. Contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Extremo, ou seja, ao TCE, né? E a folha de pagamento para os mesmos, tá? Isso também é uma redação nova, depois de uma prova, isso também deve ser muito prazo, né? Ou seja, os órgãos públicos a estas instituições prestam contas, ok? Informações que devem ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte, como consta no parágrafo único. Artigo 32c. O segurado especial responsável pelo grupo familiar que contrata na forma do artigo 8º do parágrafo 8º do artigo 12 apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores das contribuições devidas à Previdência Social e Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e outras informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador da FGTS, por meio de sistema eletrônico com entrada única de dados, efetuará os recolhimentos por meio do documento único de arrecadação. Esse também está em vigência desde 2013. Ou seja, os segurados especiais vai prestar conta, essa galera toda aí que está no artigo, por meio do sistema eletrônico, né, com entrada única de dados, ou seja, com a senha própria dele, e efetuar recolhimentos por um modelo único de arrecadação, por um documento específico, tá ok? Em resumo, é isso que ele quer dizer. E aqui vamos aos detalhes. Os Ministérios do Estado, da Fazenda, da Previdência Social, do Trabalho e Emprego disporão, em ato conjunto, sobre a prestação das informações, a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas por meio do sistema eletrônico e da guia de recolhimento que trata o capô. Isso vale mais para a vigência da época, né? Tá falando como que isso vai ser implantado. Parágrafo 2º. As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o capô têm caráter declaratório, constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que prevê o parágrafo 1º, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações que está sujeito ao grupo familiar, inclusive relativas ao recolhimento do FGTS. Está falando do caráter do que tem em sistema eletrônico, né, que é o caráter declaratório, que ele por si só já é o suficiente para a comprovação da condição do segurado, tá? Parágrafo 3º. O segurado especial de que trata o capô será obrigado a arrecadar as contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do capô do artigo 30, os valores referidos ao FGTS e os encargos trabalhistas sob sua responsabilidade, até o dia 7 do mês seguinte da competência. Isso a gente viu lá no artigo 30, né? Parágrafo 4º. Os recolhimentos devidos, nos termos do 3º parágrafo, deverão ser pagos por meio do documento único de arrecadação, né? Tá reforçando o que estava lá no primeiro parágrafo, né? Parágrafo 5º. Se não houver expediente bancário indicado no parágrafo 3º, o recolhimento será antecipado para o dia útil anterior, tá? É mais um caso que é o dia útil anterior que vale caso naquele dia não tenha funcionamento bancário. Parágrafo 6º. Valores não pagos atrasados do vencimento, sujeitação à incidência de acréscimos em encargos legais, da forma prevista na legislação do imposto sobre renda e provento de qualquer natureza, para as contribuições de caráter tributário, e conforme o artigo 22 da Lei 8.316, de 11 de maio de 1990, para os depósitos do FGTS, inclusive no que se refere a multas por atraso, ok? Isso, como envolve já uma outra legislação, a gente só precisa associar que, caso a pessoa não declare ou não pague aquele valor, ela está sujeita à multa prevista nessa lei, ok? Parágrafo 7º. O recolhimento do valor do FGTS na forma desse artigo será acreditado diretamente em conta vinculada do trabalhador, assegurada a transferência dos elementos identificadores do recolhimento ao agente operador do fundo, que está garantindo a genuidade do processo e que será feita diretamente com o FGTS, ok? Parágrafo 8º. O ato de que trata o parágrafo 1 regulará a compensação e a restituição dos valores dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos no documento único de arrecadação, indevidamente ou em montante superior ao devido. Ou seja, se vier alguma cobrança indevida ou demasiada devida, vamos dizer assim, é esse mesmo documento único apresentado que vai regularizar a situação, tá ok? Que vai compensar, né, o erro.
Parágrafo 9º. A devolução do valor da FGTS depositado na conta vinculada do trabalhador será objeto de norma regulada do Conselho Curador do Agente Operador do Fundo de Garantia Tempo de Serviço. Mais um decoreba pra gente, né? Parágrafo 10. O produto de arrecadação, do que trata o terceiro parágrafo, será centralizado na Caixa Econômica Federal. Parágrafo 3º é aquela lá que diz que o rapaz tem que contribuir com o FGTS até o 7º dia útil. Lá, só você passar lá e ver. Parágrafo 11. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores de recolhimento disponíveis no sistema decretado acabou desse artigo, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos nas contribuições previstas nos incisos aí citados, né? Ou seja, a Caixa ela vai responder por recolher aquilo, garantido que o valor está correto, ela repassar para a conta única do Tesouro Nacional, ok? A impossibilidade, parágrafo 12, de utilização do sistema eletrônico referido no caput será objeto de regulamento a ser ditado pelo Ministério da Fazenda pelo agente operador do FGTS, né? Ou seja, em caso de lugares que o sistema eletrônico não seja possível chegar até o trabalhador. 13º parágrafo. A sistemática de entrega das informações e recolhimentos do que trata caput poderá ser estendida pelas autoridades previstas no parágrafo 1º para o produtor rural, pessoa física decretada alineado inciso 5 do caput do artigo 12. Que também se refere ao segurado especial, tá ok? 14º parágrafo. Aplica-se às informações entregues na forma desse artigo o disposto no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 32 e do 32A, que a gente acabou de estudar também, né? Artigo 33. A Secretaria de Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 dessa lei, das contribuições deles a título de substituição e das devidas às outras entidades e fundos, né? Ou seja, desde 2009, quem é responsável por tudo isso, como a gente já falou aqui, é a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º, ele complementa isso, né? É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos, informações solicitadas ao segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos, né? Segundo, a empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça ou o síndico, o seu representante, comissário de liquidante da empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, são obrigados a receber todos os documentos e livros relacionados a contribuições previstas nessa lei. Ou seja, se isso for exigido na empresa pela Receita, isso tem que ser exibido, ele tem que ter o livro, tá ok? E diz aqui o parágrafo 3º, né, que você não cumprindo isso, além das devidas punições, ela pode lançar um ofício à importância devida, tá ok? Parágrafo 4º. Na falta de prova regular formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra da construção civil pode ser obtido mediante cálculo do mão de obra empregada, profissional da construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita, cabendo ao proprietário, dono da obra, condomínio e da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. Ou seja, caso o sujeito da que foi exigido os encargos não terem não ter os registros devidos, esse vai ser o meio que a Receita vai encontrar para levantar os devidos impostos, claro, isso além das punições devidas. Parágrafo 5º. O desconto da contribuição e da consignação legalmente autorizada sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa e a isso obrigada, não sendo ilícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou a receber o arrecadou de acordo com o disposto da lei. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, se o cara comprovar, se o empresário comprovar que ele não sabia da lei, que ele não sabia do detalhe X, ele tem a punição reduzida. Aqui no Brasil isso já não acontece, né? O empresário ele é o responsável a ter conhecimento da lei. Parágrafo 6º. Se no exame da escrituração contábil e de qualquer documento da empresa a fiscalização constatar que a contabilidade não registra movimento real de remuneração do pessoal, faturamento, lucro, etc., as informações estiverem erradas, né, serão apuradas por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, né? Ou seja, vai ser instalado um belo de um processo para a empresa. 7º parágrafo. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto da infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte.
Complementando esse artigo, parágrafo 8º, aplica-se as contribuições sociais mencionadas nesse artigo às presunções legais de omissão da receita previstas nessas leis, que estudaremos seus devidos decretos, caso o edital exija, tá legal? Artigo 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas linhas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 dessa lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagam os prazos de indenização, serão acrescidos de multas e demora e juros demora nos termos dos artigos aí que estamos vendo. Ou seja, ficou em débito com a União, né? Mesmo as contribuições sociais, também está sujeito a multa, tá ok? Nos casos de lançamento de ofícios relativos à contribuição referida no artigo 35 dessa lei, aplica-se o disposto aí na lei de 96. Que nada mais são, do que a tabela de multas para esse tipo de caso, tá ok? Ou seja, aplica-se o disposto no artigo 44, blá blá blá, a multas, tá bom? 37º artigo, constatado no recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nessa lei, não decadas na forma do artigo 32, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento, ok? Ou seja, deixou de pagar total ou parcialmente, você vai receber notificação de lançamento, né? Ou será autuado. Artigo 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como as outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições do que tratam as linhas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 dessa lei. Ou seja, você vai ter uma dívida ativa com a União, e isso impedirá a sua empresa de obter crédito, participar de licitações, etc., né? Parágrafo 2º. É facultado aos órgãos competentes, antes de se ajuizar a cobrança da dívida ativa dictada acabou desse artigo, promover o protesto de título dado em garantia, que será recebido pro solvendo. Ou seja, antes de haver a cobrança da dívida, os órgãos responsáveis pela autuação já podem efetuar o processo do título dado em garantia daquela mesma empresa, tá ok? E aqui comenta o artigo 3º, né, que essas dívidas, ou melhor, esse não recolhimento, se transformarão em dívidas ativas, serão inscritas em dívida ativa da União. Artigo 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas ou mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista, sujeitos ao controle da União, Estados, DF e municípios, que se encontrarem em mora, ou seja, em dívida, né, por mais de 30 dias, no recolhimento das suas contribuições previstas na lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos artigos 4 e 7º desse decreto. Ou seja, no ramo público, passou um mês que seu parceiro deixou de pagar, você se afunda junto, em resumo de conversa. Artigo 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Isso cabe mais no âmbito de direito trabalhista, mas não deixa de englobar a nossa lei. Ações trabalhistas de que resulta esse tipo de pagamento citado no artigo, o juiz tem que determinar imediatamente o recolhimento das importâncias, ok? Vamos aos parágrafos desse artigo. Primeiro, nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Ou seja, se não foi construída a parcela direto no acordo, elas vão incidir sobre os valores referidos no artigo aí, tá ok? Parágrafo 2º. Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço, ou seja, não é na data da sentença, não é na data do início do processo, e sim na data da prestação do serviço. Parágrafo 3º. As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência do período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos de salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação da sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em
tanto as parcelas quanto as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. São garantias técnicas da sentença do juiz, né? Parágrafo 4º, no caso de reconhecimento judicial da prestação de serviço em condições que permitam aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, são devidos acréscimos de contribuição do que trata a Lei 8.213, no artigo 57, que a gente vai ver na próxima série, tá legal? Então segura essa aí. Na hipótese do acordo celebrado, após ter sido proferida a decisão no mérito, a contribuição será calculada na base do valor do acordo, tá? Não então da decisão anterior. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto nesse artigo aos valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia que trata essa lei de 2000. Comissões de conciliação prévia são aquelas campanhas que se fazem antes de você entrar no âmbito judicial, você se reunir com a pessoa que você tem débito e se acertar ali mesmo, né? Com validade judiciária. Vamos então ao último artigo válido ainda desse capítulo. Artigo 45A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição para fim de obtenção do benefício do regime geral de previdência social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência, deverá indenizar o INSS. Ou seja, se você for colocar período seu que foi alcançado por decadência, você vai ter que compensar o Instituto Nacional de Seguro Social, você vai ter que indenizar o INSS, tá ok? Mas convenhamos que acaba compensando, né? O valor, parágrafo 1º, né? O valor da indenização que você vai capar desse artigo, que também está falando da Lei 8.203, vai corresponder a 20%, mas sem grilo por enquanto, porque a gente vai ver isso direitinho quando a gente for estudar essa lei, tá? Inciso 1, da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, resultados correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94. Ou então, inciso 2, da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social, a que estiver filiado interessado, no caso de indenização para fins de contagem recíproca que tratam os artigos 94 e 99 da 8.213, observados o limite máximo previsto no artigo 28 e o disposto em regulamento. Parágrafo 2º, sobre os valores apurados na forma do primeiro parágrafo desse artigo, incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. E o parágrafo 3º, o disposto no primeiro parágrafo desse artigo, não se aplica ao caso de contribuição em atraso não alcançados pela decadência do direito da Previdência a constituir o respectivo crédito, obedecendo em relação a elas as disposições aplicadas às empresas em geral. O importante aqui é você associar o que está no 45A, tá? Que é aquele contribuinte individual que vai querer contar o tempo de serviço, período de atividade remunerada alcançada por decadência por regime geral, ele tem que indenizar o INSS. O resto disso, os demais incisos aqui, a gente vai ver muito melhor lá na 8.213, tá ok? Terminamos, isso encerra então o capítulo 10. Longo capítulo, mais de 40 minutos de vídeo aí. Mas a gente dominando esses artigos, creio que talvez 20% da parte de direito previdenciário da prova nós consigamos acertar, ok? Sem mais delongas, comentários, sugestões, fique à vontade aqui no YouTube ou nos meus contatos pessoais na descrição do vídeo. Forte abraço e tchau!